Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Na década de 1950, antes da formatura do ensino médio, nossa turma decidiu fazer um passeio de um dia até um rio próximo. Estava um lindo dia de verão, mas a água do rio estava fria porque a água daquele estado do norte não esquenta no verão. Ali à beira do rio almoçamos e depois alguns amigos meus decidiram brincar num pontão que flutuava não muito longe da beira do rio. Meus amigos estavam se divertindo e acenando para que eu me juntasse a eles, mas eu realmente não queria me molhar porque achei a água muito fria. Sua incessante persuasão conseguiu me convencer e, em meu impetuoso fervor de me juntar a eles, mergulhei correndo na água. Oprimido pela mudança repentina de temperatura, comecei a nadar freneticamente em direção ao pontão, na tentativa de me aclimatar mais rapidamente, mas quando cheguei à metade do caminho, comecei a sentir fortes cãibras nos músculos da panturrilha, e essas cãibras me impediram de ser capaz de chutar. Tentei então andar na água com os braços e as mãos, mas à medida que ficava cada vez mais exausto, meu corpo foi ficando progressivamente submerso até que minha cabeça não estava mais acima da água. Percebendo que poucas opções me restavam, comecei a entrar em pânico e, em meu estado frenético, comecei a engasgar e a engolir a água. Com a última gota de força que restava, consegui lançar meu corpo acima da água para acenar para meus amigos no pontão, mas meus amigos, sem perceber que eu estava em apuros, apenas devolveram o aceno. Totalmente exausto, deixei meu corpo inerte cair cada vez mais fundo debaixo d'água até ficar enredado nas ervas daninhas do fundo do lago. Com meu corpo gritando por ar e sem nenhum recurso, aceitei que estava prestes a me afogar. Jay, pare de brigar e relaxe, ouvi uma voz dizer na minha cabeça de repente. Não posso. Tenho que colocar minha cabeça acima da água ou vou me afogar, respondi. Jay, você realmente precisa relaxar e se soltar, afirmou a voz. Não posso, respondi. Apenas deixe ir, Jay. Tudo vai ficar bem, repetiu a voz. Tudo bem então, mas só se você puder me garantir que ficarei bem, respondi. Se você deixar ir, tudo ficará bem, confirmou a voz. Ok, respondi. Foi naquele momento que me separei do meu corpo. Então, a próxima coisa que percebi foi que estava viajando em um túnel, e nesse túnel eu estava em êxtase completo enquanto o amor incondicional me abraçava e permeava meu ser. Enquanto viajava no túnel, pude olhar para baixo e ver meu corpo no fundo do rio, mas ao olhar para ele, senti-me bastante indiferente a respeito dele e de minha vida na Terra. Na experiência do amor incondicional, eu estava em casa e a experiência desse amor fez com que todo o resto parecesse insignificante. De repente, vi uma luz intensamente brilhante à minha frente e fui atraído para aquela luz como se fosse por um poderoso ímã. Eu estava muito perto da luz quando de repente, me vi no centro de uma esfera gigante. Dentro da esfera, estava cercado pelo que pareciam ser telas de cinema, e essas telas reproduziam os eventos de minhas várias vidas passadas. Ao observar os momentos de minhas múltiplas vidas sendo reproduzidos nas telas, fiquei imerso a ponto de sentir como se estivesse revivendo esses momentos, e também fui capaz de vivenciar esses momentos da perspectiva das outras pessoas envolvidas. À medida que digeri tudo o que revivi, comecei a me comunicar com a luz sobre os eventos de minhas várias vidas, aquelas vidas que foram vividas na Terra, em outros planetas e em outros reinos. Parecia que eu estava observando aquelas telas há meses, embora, na Terra, apenas alguns minutos tivessem se passado. De repente, eu estava de volta ao túnel e pude ver que a luz estava bem ao meu lado. Jay, eu te amo. Jay, nós amamos você, ouvi a luz dizer, e foi nesse exato momento que fui instantaneamente transportado para um reino de luz. Nesse reino, vi 1 trilhão de outras luzes como eu. Bem-vindo ao lar, Jay, disseram eles em uníssono. Foi então que me tornei um com a luz. Eu fazia parte dessa unidade ou unidade. Eu era um, mas também era um entre muitos e, nessa experiência de unidade, experimentei um êxtase que não pode ser expresso em palavras. Nesse estado unificado de ser, todo o conhecimento era prontamente conhecido por mim, de modo que não havia nada que fosse desconhecido para mim. Crescemos associando Deus a coisas sérias ou de grande importância, e não costumamos pensar em Deus como um poder com senso de humor, mas na luz, experimentei o lado frívolo de Deus, e descobri que o Light tem um senso de humor fantástico. Durante a minha revisão de vida, a luz me provocou sobre coisas que eu levava muito a sério na época. Olha como você ficou chateado com algo tão sem importância. A luz comentava, por que você não relaxa um pouco? Ou por que você não se divertiu mais enquanto estava na Terra? A luz perguntaria. Você também pode, já que só vai ficar lá por pouco tempo. Além disso, é tudo uma ilusão, pense nisso como uma peça, jogue como se estivesse jogando um jogo. A luz diria.
Existem 8 milhões de atores na Terra, e todos eles estão desempenhando um papel. Eles se distinguem uns aos outros ao longo das linhas de religião, raça e sexo, mas uma vez que o figurino é removido, a peça acabou, e você está de volta à luz, você logo percebe que não há diferença entre um e outro. Você percebe que somos feitos da mesma matéria e que não há nenhuma diferença entre você e eu ou entre você e qualquer outra pessoa, explicava a luz em sua leveza característica. Na Terra, as pessoas nascem em vários corpos e em várias circunstâncias para vivenciar um lado da vida que pode ser conhecido, mas não pode ser vivenciado na luz. Cada um tem o seu próprio vibração única, que eles baixam para nascer na Terra, para experimentar a vida no sentido físico e para expressar sua singularidade. A experiência do indivíduo na Terra torna-se parte da experiência coletiva, e a experiência coletiva é aquele corpo de conhecimento que todos têm acesso e dos quais todos recorrem. Assim, cada experiência individual contribui para o todo, e tudo o que existe e que existirá é verdadeiramente essa unidade. Era como se eu tivesse passado centenas de anos em união com a luz, mas o tempo não tinha significado naquele reino ou naquele estado de unidade. Na luz, não há hierarquia, nem julgamento, nem separação. Existe apenas a experiência de unidade sempre nova, sempre feliz, sempre excitante e em constante evolução. Jay, você tem que voltar, a luz me disse de repente. De jeito nenhum. Eu não vou voltar, respondi a luz. Jay, você tem que voltar, insistiu a luz. Não há razão para eu voltar para aquele planeta. Estou em casa, afirmei. Jay, você vai voltar, disse a luz pela terceira vez. De repente, eu estava de volta ao meu corpo, e depois de experimentar a liberdade máxima na forma de espírito, estar de volta aos confins do corpo humano foi a experiência mais horrível que se possa imaginar. Eu não queria voltar e ainda hoje gostaria de nunca ter voltado. Meus amigos me resgataram do fundo do rio e recuperei a consciência depois que eles tiraram água dos meus pulmões, como faziam naquela época. Jay, conte-nos como foi se afogar, eles me perguntaram. Não me lembro de nada, respondi na época, pois não achava que fazia sentido relatar uma experiência que todos concluiriam ser uma alucinação. Minha EQM aconteceu há quase 70 anos e, ainda assim, a experiência de alegria e êxtase permanece vívida para mim até hoje. Nunca falei sobre isso com ninguém por quase 30 anos. E na década de 1950, não havia sequer uma palavra ou categoria para o que vivi. O conceito de experiência de quase morte não foi definido até o final da década de 1970 pelo Dr. Raymond Moody em seu livro Life After Life. Chorei quando li o seu livro, cerca de 25 anos depois da minha EQM, porque pude finalmente reconhecer para mim mesmo que a minha experiência foi realmente real e, ao reconhecer que a minha experiência foi uma experiência real, comecei a lembrar-me dos detalhes esquecidos dessa experiência. Hoje ainda estou esperando para voltar para casa e sei que isso vai acontecer em breve, mas enquanto isso estou fazendo tudo o que posso para relaxar, me divertir e jogar, assim como a luz sugeriu. Ser feliz, ser bobo, ser bem-humorado e ser alegre torna a vida mais agradável e torna a vida mais parecida com a experiência de que me lembro quando era um com a luz. A luz me explicou que a razão pela qual estamos na Terra, em primeiro lugar, é para sermos alegres e experimentarmos alegria, e a maneira de fazer isso é escolher amar em vez de odiar, realizando atos simples que trazem alegria às vidas dos outros, já que somos todos um.